Segundo aos Coríntios, no capítulo 12, segundo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7. Aleluias. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Amém. Segundo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 7. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas angústias, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito de Deus, ele faz uma declaração em um momento de dificuldade. A palavra de Deus fala que esse espinho na carne era algo que o incomodava, que o perturbava, que trazia muitas vezes aflição para ele. A Bíblia não faz menção, a Bíblia não entra em detalhes e não fala que tipo de dificuldade, que tipo de situação adversa esse homem, o apóstolo Paulo, estava vivendo. Mas o texto deixa bem claro que era algo que o estava incomodando, algo que o estava perturbando. Era um problema, era uma situação, uma circunstância que fugiu totalmente do controle dele. Era algo que humanamente ele não estava sabendo como lidar. Quem de nós, no decorrer da nossa vida e do nosso viver, nunca viveu situações como essa? Quem de nós? Há alguém aqui que nunca viveu uma situação onde ela fugiu totalmente ao teu controle? Aonde você não soube, não sabia e não sabe muitas vezes como lidar? Há alguém aqui que nunca viveu isso? Eu acho que não. Eu acho que todos nós, com certeza, viveu situações, circunstâncias diante das quais nós nem sequer estávamos preparados para vivê-las. São as chamadas surpresas, são as chamadas, agora eu vou gastar, são as chamadas intempéries. O que é isso, pastor? Que palavra é essa? Intempéries significa muitas vezes situações inusitadas, complicadas, inesperadas, algo extraordinário, algo que você não se prepara para viver, mas que muitas vezes chega de surpresa. Paulo estava vivendo uma situação como essa, e era algo que o incomodava, e o texto fala que ele por 3 vezes, ele orou ao Senhor, ele pediu a Deus para que mudasse aquela situação. Mas o que eu quero que você compreenda é o seguinte, que muitas vezes Deus permite determinadas situações na nossa vida e no nosso viver, para que a nossa dependência se torne totalmente dele e da sua maravilhosa graça. Diga para quem está do teu lado: graça, irmão. Graça. O que significa graça? Significa um favor imerecido, algo que Deus nos proporciona, mas que nós não somos dignos, mas que Ele nos dá por causa do seu amor, da sua bondade
e da sua misericórdia. E muitas vezes, irmão, não se assuste com o que eu estou falando para você, muitas vezes Deus permite situações e circunstâncias para nós aprendermos a dependermos unicamente, inteiramente da graça dele. Se existe uma das coisas que Deus mais ama fazer, e Ele faz isso porque Ele nos ama, porque quando eu e você aprendemos a depender da graça de Deus, irmão, é aí que a nossa vida se torna uma bênção. Quando eu e você aprendemos a depender, não da nossa força, não dos nossos recursos, não daquilo que nos cerca, daquilo que nos rodeia, porque eu quero que você compreenda é o seguinte, porque quando eu e você dependemos unicamente dos nossos recursos, da nossa sabedoria, da nossa capacidade, do nosso intelecto, da nossa força, nós iremos com certeza lidarmos com situações em que tudo o que nós temos, de mais qualificado que seja, não será o suficiente. Há um entendimento totalmente errado no mundo lá fora, que diz que uma pessoa milionária, ela é totalmente feliz. Isso é uma mentira, querido. Sabe por quê? Porque quando eu ainda era jogador de futebol, eu convivi com empresários e com donos de empresas que eram milionários, mas que não tinham paz, nem para dormir uma noite de sono. Gastavam fortunas em um divã de um psicólogo, de um psiquiatra, dormiam à base de calmantes de tarja preta, remédios fortíssimos para conseguirem dormir. Por quê? Porque todos os recursos do mundo se tornam totalmente ineficazes diante de situações e de circunstâncias aonde somente a graça de Deus pode nos suprir. Vou falar de novo. Todos os recursos materiais, financeiros, tecnológicos, todos os recursos do mundo se tornam totalmente inoperantes, ineficazes, quando nós nos deparamos com situações aonde somente a graça de Deus pode nos suprir. Somente a graça de Deus. E como Deus ama permitir que nós passemos por situações para aprendermos a dependermos da graça dele. Se existe algo que Deus ama fazer, é nos levar a vivermos situações aonde nós sejamos levados a percebermos que não existe nenhuma outra saída a não ser nele. Diga para quem está do teu lado, fala assim, ó, Deus ama fazer isso. Ele ama, querido, mas pode ficar tranquilo, que quando Ele leva você a passar por essas situações, Ele nunca perde o controle. A sua vida nunca vai ser destruída. Quantas e quantas vezes Deus nos leva para o deserto? Diga assim para quem está do teu lado, ó, deserto não é lugar de morte, fala aí. Fala assim, deserto é lugar de treinamento. O ministério de Jesus começou aonde? Qual foi o primeiro lugar para onde ele foi levado, depois que ele foi batizado nas águas? Deserto. E Deus nos leva para o deserto, muitas vezes, para nos ensinar a depender da graça dele, do favor dele, da provisão dele. Paulo estava vivendo essa situação. E quando ele falou com Deus, era como se ele estivesse desabafando. Deus, eu não estou aguentando. Senhor, eu não aguento mais. A situação fugiu ao meu controle. A circunstância está maior do que o que eu posso suportar. Deus, o Senhor não está percebendo? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Quantas e quantas vezes nós já fizemos esse tipo de oração? Quantas e quantas vezes nós já nos falamos assim com Deus? É como se nós disséssemos assim, Deus, será que o Senhor não perdeu o controle da situação? Imagina, diga assim para quem está do teu lado,
Imagina, irmão, imagina. O Deus que governa o universo inteiro, que conhece todas as galáxias e todos os planetas, que chama cada uma das estrelas do céu pelo nome, que é capaz de contar todos os grãozinhos de areia da praia. Você acha que esse Deus perde o controle de alguma coisa? Fala para quem está do teu lado. Absurdo, irmão. Deus nunca perde o controle de nada. Há um propósito para tudo, para cada situação, até na situação mais adversa que eu e você vivemos. Quando nós adoramos a Deus, quando nós cremos em Deus, quando nós vivemos uma vida de obediência à palavra de Deus, nada na nossa vida acontece por acaso, não existe coincidência, tudo é propósito de Deus. Até a dificuldade, bispo, até a dificuldade. E eu sei, meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa: ninguém aqui está pregando uma mensagem sadomasoquista. O que é sadomasoquismo? Uma pessoa sadomasoquista, o que é? É uma pessoa que gosta de sentir dor, de sofrimento. Ah, pastor, bispo, o senhor quer dizer que é gostoso passar por a luta? Não é gostoso. Às vezes dói, às vezes machuca. Mas quando você é alguém que vive e que decide viver segundo a vontade de Deus, até a adversidade, ela tem um propósito de criar em você uma dependência única e exclusiva daquilo que só Deus pode proporcionar para você. Quando Paulo orou, o Senhor disse assim para ele: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe uma das coisas que nós temos aprendido com Deus, querido? Que diante de Deus, quanto mais fraco nós estivermos, melhor. Quanto mais, e quando eu digo fraco, quando eu falo fraqueza, eu não estou falando em relação a um tipo de vislumbre, de força humana, de intelecto, não. Eu falo em um reconhecimento, em uma capacidade de reconhecer que somente Deus é capaz de sustentar a tua vida, mesmo no meio das situações mais adversas. É você reconhecer, é você chegar diante de Deus. No livro de 1 Pedro, a Bíblia fala assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhar-se na presença de Deus é você reconhecer que sem Ele, sem a graça dEle, sem o favor dEle, você não é nada, e você nada pode fazer. Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Aquilo que eu libero sobre a tua vida é mais do que suficiente para você lidar com essa situação, para você lidar com todas essas circunstâncias. Aquilo que eu libero sobre você te capacita a passar por essa situação e absorver algo muito mais profundo para a tua vida e para o teu futuro. O que eu quero que você compreenda é exatamente isso, meu irmão, minha irmã, que quando você depende exclusivamente da graça do Senhor, o que Deus vai lhe proporcionar não vai apenas fortalecer a tua vida, mas vai te dar experiências que vão fazer de você alguém que é capaz até de compartilhar essas experiências com outras pessoas que poderão passar pela mesma situação que você. Mas para que isso aconteça, você precisa depender exclusivamente da graça de Deus. E se você prestar atenção, você vai notar que quando Jesus fala com Paulo, o discurso dele muda.
Por que o discurso dele muda, bispo? Porque quando ele orou ao Senhor, Deus liberou graça sobre ele. Quando você, no meio da adversidade, no meio da luta, ao invés de se desesperar, ao invés de chutar o balde, ao invés de abandonar a igreja, ao invés de abandonar a Deus, se você buscá-lo, Ele libera sobre a sua vida uma porção de graça que vai mudar totalmente a estrutura do seu ser. Você vai prestar atenção e vai ver que a maneira dele falar mudou completamente. Ele começa no versículo 7, no versículo 8, ele começa falando da adversidade, do problema, da dificuldade que ele estava vivendo, e fala da maneira como ele se expressou diante de Deus. Mas depois que Deus percebeu, que ele reconheceu que dependia da graça de Deus, Deus libera uma porção sobre ele, e o linguajar dele muda. Parece até loucura o que eu vou mostrar para você aqui, mas olha como muda a maneira de encarar a situação quando a graça de Deus vem. Diga para quem está do seu lado assim, irmão, a graça de Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença, querido. Sabe por que um cristão é capacitado por Deus a viver situações e a passar por circunstâncias que uma outra pessoa normal não consegue passar? Diga para quem está do teu lado, por causa da graça, irmão. Eu não estou dizendo que eu e você somos melhores do que os outros, por favor, não entenda isso. Mas um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que adora ao Senhor e que vive segundo a vontade de Deus, ele passa por situações e por circunstâncias que uma outra pessoa não passa. Por quê, pastor? Porque ele é super-homem? Ele tem uma capa vermelha? Tem uma capa aí, Adriana, escondida atrás de você, não? E as mulheres? As mulheres são mulheres maravilhas, pastor? Não. É por causa da graça. A graça faz... Porque... Como que Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel capítulo 3, foram lançados dentro de uma fornalha de fogo, 7 vezes aquecida, e não se queimou nem um fio de cabelo deles, nem a roupa deles ficou com cheiro de queimado. Diga para quem está do teu lado, graça de Deus, irmão. Como é que um homem é lançado dentro de uma cova de leões famintos, que não se alimentavam há semanas e meses, e quando ele cai lá dentro da cova dos leões, os leões não chegam nem perto dele, nem sequer passam perto dele. Ele passa a madrugada inteira dentro de uma cova lotada de leões famintos. Você já viu um leão, como é que o leão faz para comer? Você já reparou? Você já reparou que quando chega circo na cidade, os gatos desaparecem tudo? Por quê? Porque gato vira almoço de leão. E uma vez eu fui ver como é que era isso. Eu, garoto pequenininho, né? Eu reparava que quando chegava circo na cidade, os gatos sumiam tudo. Eu falei, mas como é que pode? Aí um dia um rapaz do circo falou, vem cá, vou mostrar para você como é que acontece. Por que os gatos desaparecem? Ele me levou num lugar assim, onde tinha um monte de gatinho preso. Gatos que eles pegam na cidade. Aí ele abriu o viveiro assim, pegou um gatinho, levou na jaula do leão. O leão só deu uma olhadinha assim, Aí ele, mandou o gatinho lá dentro da jaula do leão. O leão não precisou nem fazer força, gente. Do jeito que ele estava deitado mesmo, o gatinho passou perto dele, ele levantou a pata, fez assim, pá! Bateu no gatinho, o gatinho... Aí ele pegou, levantou ele e jogou para dentro. Dá para você imaginar a força que um animal daquele tem? Imagine um animal desse, várias semanas sem se alimentar, como é que ele fica? Agora imagine um homem sendo lançado dentro de uma cova lotada de leões. E aí no outro dia vão lá para tirar o homem de lá, o homem não tem um arranhão.
Diga para quem está do teu lado: graça de Deus, irmão. O que eu quero que você entenda é que quando a graça vem, ela se manifesta de uma maneira tão sobrenatural e tão tremenda, que nos leva a compreendermos o propósito pelo qual Deus está permitindo que aquela situação se manifeste na minha vida. Olha como é que mudou a declaração de Paulo depois que ele recebeu a graça. Versículo 9: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo começa a falar: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Agora olha o que ele fala no 10, gente, é loucura. Olha o que ele fala: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. Ele estava dizendo mais ou menos o seguinte, quando a luta vem, quando a dificuldade vem, quando o problema se apresenta diante de mim, eu já não fico mais preocupado, eu já não tenho mais medo, eu já não arranco mais os cabelos da cabeça de ansiedade. Sabe por quê? Porque eu sei que a graça do meu Deus vai fazer a diferença na minha vida. A graça do meu Deus, ela vai se manifestar, ela vai me sustentar, ela vai me manter firme. E aí que eu quero que você compreenda, e eu já vou terminar. A graça de Deus, querido, ela não tem apenas o poder, escute isso. A graça de Deus, ela não tem apenas o poder e a capacidade de nos ajudar, de nos manter firmes no meio das adversidades, mas ela também é enviada com o propósito maior de nos manter com a vida edificada, alicerçada no centro da vontade de Deus. A graça não vem apenas, tem gente que confunde o motivo e o propósito maior pelo qual Deus derrama sobre nós a sua graça. Eu falei nessa primeira parte para que você compreenda que a graça de Deus, ela vai sustentar, ela vai ajudar, ela vai te manter firme, ela vai te manter de pé, mas o propósito maior da graça é manter a tua vida no centro da vontade de Deus. Mas isso só pode acontecer quando você compreende o propósito do derramar da graça de Deus. Você sabia que há pessoas que recebem a graça de Deus em vão? Você sabia que há pessoas que recebem porções abundantes da graça de Deus, mas depois o diabo vem e rouba delas? Você sabia disso? E sabe por quê? Porque as pessoas não compreendem o propósito maior do derramar da graça de Deus. E eu vou mostrar para você, através do exemplo do próprio Senhor Jesus. Porque o que eu quero que você compreenda é que, quando Jesus veio aqui a essa terra, querido, no livro de Filipenses, no capítulo 2, eu já falei isso aqui umas 1000 vezes, mas eu vou falar de novo. No livro de Filipenses, no capítulo 2, a Bíblia fala que quando Jesus veio aqui a essa terra, ele assumiu a forma de homem. Ele foi achado na figura humana, ou seja, ele tinha necessidades como eu e você, ele sentia dor como eu e você. Mas o que eu quero que você compreenda é que o que fez a diferença na vida do homem chamado Jesus foi a presença e a ação do Espírito Santo e a valorização pela graça de Deus. E Jesus deixa isso bem claro quando ele faz uma das declarações mais lindas. E eu quero que você compreenda que a declaração dele é uma inspiração para a minha vida e para a tua vida.
no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus fala assim para os seus discípulos, ó. Ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele está dizendo assim, em outras palavras, ó, a porção que me alimenta, a porção que me fortalece, a graça que Deus libera sobre mim, ela me mantém de pé para que eu continue fazendo a vontade de Deus e realizando a obra para a qual Ele me enviou. Pergunta para quem está do teu lado: você está entendendo, querido, o que Deus está falando? Deus não vai liberar graça quando o propósito não é aquilo que é a vontade dele. Não vai, querido. A graça vem com o propósito maior de manter você firmado no centro da vontade de Deus. Porque se você analisar o texto que eu li para você aqui de 2 Coríntios, o desejo de Paulo, vamos caracterizar aqui e vamos usar uma linguagem bem mais clara para você entender. O desejo dele era chutar o balde. Ele fala assim: olha, eu já orei 3 vezes ao Senhor para tirar isso de mim. Eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais. Ele fala que é um espinho na carne. Era algo que o perturbava, que o incomodava. Ele estava a ponto de esvairecer, de largar. Só que aí a graça de Deus veio e fez com que ele novamente reassumisse a disposição de continuar fazendo a vontade de Deus. Deus não vai liberar a graça sobre a tua vida se o desejo maior do teu coração não é permanecer no centro da vontade dele. Não vai, querido, não vai. Pastor, mas há inúmeras pessoas que estão vivendo no mundo lá fora e vivem uma vida assim que aparentemente é bem sucedida. Deixa eu falar uma coisa para você. O que vai contar, querido, é o final da história. Lembra da passagem de Mateus no capítulo 25? Quando Jesus fala das 10 virgens, das 10 noivas, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Mas se você analisar, todas elas receberam óleo. Todas elas tinham vasilha para guardar o óleo. Porque só 5 delas guardaram o óleo e as outras 5 não? Se todas receberam a mesma porção, é porque há pessoas que não compreendem o porquê que Deus derrama a graça dele. E eu vou mostrar para você que isso é bíblico. Quer ver só? Se você não quiser abrir, não precisa não, eu vou falar para você. No livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, ó: e nós, na qualidade de cooperadores, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Do que Paulo está falando? Ele está falando que a igreja em Corinto havia recebido uma porção da graça de Deus, mas aquilo que eles haviam recebido de Deus não foi usado para mantê-los vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Aí Paulo vai falar assim, ó: o que vocês estão recebendo na vida de vocês não está servindo para nada. Tem muita gente que está recebendo, mas está perdendo o verdadeiro valor, não está compreendendo o sentido pelo qual a graça é liberada. A graça vem para me manter firme na presença de Deus. O que vier como acréscimo, diga para quem está do teu lado, fala assim, ó: faz parte do pacote, irmão. Se a graça de Deus abençoar você, proporcionar para você recursos, provisão,
ajudar você nas finanças, isso é parte de um pacote, mas o propósito maior é manter você, no centro da vontade de Deus. É manter você firme como um cristão, como uma mulher cristã, como alguém que valoriza as coisas de Deus, independente da situação que você está passando. O propósito da graça, diga para quem está do teu lado, fala assim, o propósito da graça é manter você salvo. É manter você salvo. É manter você com testemunho cristão, com uma postura, com um caráter cristão. Porque, querido, muitas vezes não é fácil. Não é fácil você ser cristão no mundo que nós vivemos. Se alguém aqui disser para mim, eu não estou falando de evangélico não, viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Para de chamar os outros de evangélico. Não chama não. Diga assim para quem está do teu lado, fala assim, eu não sou evangélico. Pode falar sem medo. Fala, eu não sou evangélico. Sabe por quê? Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, né? Quem te chama de evangélico é só a revista Veja, quando vai se referir de uma forma maldosa ao nosso respeito. Você não acha na Bíblia a denominação evangélico. Você acha filho de Deus, filha de Deus, servo de Deus, serva de Deus, cristão. Diga assim para quem está do teu lado, eu sou cristão, irmão. Não me chama de evangélico mais, hein? Eu sou cristão. Eu sou cristão. A graça de Deus vem para manter em você o caráter de um verdadeiro homem de Deus, o caráter de uma verdadeira mulher de Deus. A graça vem para isso. A graça te sustenta, te fortalece. A igreja em Corinto era uma igreja problemática, e era uma igreja que estava adquirindo um estilo de vida contrário à vontade de Deus. Por isso que Paulo fala, vocês estão recebendo a graça de Deus em vão. Vocês deixaram de compreender qual é o propósito da graça. Agora, meu irmão, a graça do Senhor, ela vai ser liberada de uma forma superabundante quando o propósito do teu coração é verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Aí a graça vem. Por isso que você vê um monte de gente que frequenta a igreja, mas literalmente vive uma vida sem a graça. Não é uma vida sem graça. Qual que é a diferença? Uma vida sem graça é aquela vida que não tem humor, não tem alegria, não tem descontração. Agora, uma vida sem a graça é uma vida sem o favor de Deus. E por que Deus não derrama, pastor? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. É porque o que Deus procura encontrar é a disposição de fazer a vontade dEle. Quando Ele encontra, Ele libera a graça. Quando eu vou terminar. Escuta o que eu vou te falar, porque isso é profético para a tua vida. Quando Deus encontrar no teu coração como motivação maior o desejo de agradá-lo em tudo, meu irmão, Ele vai liberar tanta graça, mas tanta graça, que aquilo que você nunca nem sequer desejou vai chegar na tua vida. Pastor, me dá uma referência bíblica disso. Então vamos lá. Deus chegou para um homem e falou assim para ele: pede para mim o que você quiser que eu vou te dar.
Você já imaginou Deus falar um negócio desse para você? Pede o que você quiser que eu vou te dar. O que você pediria? Pede o que você quiser que eu vou te dar. Qualquer coisa que você me pedir, eu vou te dar. Qual seria o seu desejo? A Bíblia fala que um homem chamado Salomão, ao invés de pedir tudo aquilo que realmente era a necessidade dele e do seu reino, Salomão falou assim para Deus: me dá sabedoria para mim governar esse povo de uma maneira que esse povo seja abençoado e o Senhor seja glorificado. Irmão, esse desejo agradou tanto a Deus, que Deus falou assim para ele: eu vou te dar sabedoria como nunca houve nenhuma pessoa e em nenhuma outra vai haver depois de você, e ainda vou te dar tudo aquilo que você não pediu, eu vou acrescentar. Você está entendendo, querido? Porque o que ele pediu era algo que agradava a Deus. Se o desejo do teu coração for o de agradar a Deus, Deus vai liberar tanta graça sobre a tua vida, que não importa o tamanho das adversidades que você venha passar, em todas elas você vai ser mais que vitorioso. Fica de pé na presença de Deus. Fecha os teus olhos, querido. Deus está falando com você. Deus está falando ao teu coração. Ele é o Deus de toda graça. Ele é o Deus que aperfeiçoa você nas tuas fraquezas. Ele é o Deus que acrescenta muito mais quando Ele percebe que a disposição do teu coração é fazer a vontade dEle. Oh, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus, ela é mais que o suficiente. Você não precisa buscar recursos que não agradam a Deus. Você não precisa buscar socorro aonde não tem. Você não precisa depender de coisas ilícitas, imorais, indecentes. Você não precisa depender de nenhum outro recurso que seja pecado aos olhos do Senhor. Você não precisa. A graça de Deus te basta. O favor dele é maior do que você pode imaginar. Levante as suas mãos para o alto. Erga as suas mãos para o alto comigo. Ah, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te louvamos por essa mensagem, por essa palavra que nos faz compreender o propósito maior do derramar da tua graça, nos manter firmados, edificados no centro da tua vontade. Nós reconhecemos que somos inteiramente dependentes da tua graça, do teu favor, mas não queremos, Pai, receber a tua graça para desperdiçá-la, nos envolvendo com aquilo que o Senhor não aprova, concordando com aquilo que o Senhor não concorda. Nós não queremos, não, Pai. Nós queremos receber graça para mantermos a nossa vida edificada no centro da tua vontade, para continuarmos agradando ao Senhor, para continuarmos testemunhando do Senhor, porque dessa maneira a tua graça, ela vai proporcionar na nossa vida muito mais, abundantemente mais do que nós podemos pedir, do que nós podemos imaginar. Então, Pai, nos ensina a valorizar a graça que o Senhor já tem nos dado, mas também uma porção maior que o Senhor ainda vai derramar, ainda vai derramar, ainda vai derramar. Olha aqui para mim um instante, deixa eu falar uma coisa para você, ó. Escuta o que eu vou te falar, querido. Se Deus perceber que o desejo sincero do teu coração
é testemunhar dele e a respeito dele. Escuta, os céus vão se abrir sobre a tua vida e porções superabundantes da graça dele vão se manifestar na tua vida e no teu viver. Mas escuta, lembre-se, a graça é para você testemunhar dele, é para que outras pessoas conheçam a ele através de você. Se Deus perceber isso, irmão, você vai ser alvo de uma porção que você nunca recebeu, mas vai receber para testemunhar. Feche os teus olhos de novo, levante as suas mãos, diga para ele, fala: Senhor, eu quero testemunhar de ti, Pai, nessa cidade, nessa nação, por todos os lugares. Então me dá graça para primeiro testemunhar do Senhor, porque as outras coisas com certeza o Senhor vai acrescentar. Com certeza o Senhor vai acrescentar. Você que acredita nisso, meu irmão, aplauda a presença de Deus nesse lugar.